Quer aprender a fazer auto-hipnose e reprogramar sua mente você mesmo, sozinho? Vem aqui que eu vou te contar tudo. Eu sou Antônio Costa, especialista em alta performance humana, tanto na vida pessoal quanto profissional, e vou te contar como fazer essa auto-hipnose, essa reprogramação interna. Eu sempre dou essa dica e sugiro às pessoas que eu estou atendendo a fazer a sua reprogramação mental, por mais que procure um profissional que faça ali também as questões de reprogramação mental, mas é importante você fazer sempre o reforço, ou mesmo você fazer o experimento você mesmo sozinho dentro de casa. Né? Tratar questões ali de escassez ou abundância, foco, concentração, tratar questões também de ansiedade, são várias questões que a gente pode ir trabalhando. Aquelas dores, aquelas aflições que a gente tem dentro da gente, a gente pode ir tratando sozinho. É claro que com um profissional, você vai conseguir atingir um transe muito mais profundo e vai ser guiado num processo de identificar as causas e colocar novas sugestões. Né? Eu fiz na minha trajetória, eu comecei com a ajuda de um profissional, depois eu fui fazendo vários reforços, né, com a própria auto-hipnose, né, até onde eu me especializei nisso e levei isso para a vida das pessoas, para que as pessoas conseguissem reprogramar suas mentes e terem uma vida melhor. Primeiro ponto, antes, importante você entender, nesse vídeo aqui eu explico sobre, né, como funciona a nossa mente, qual a relação espírito-mente. Quanto mais você se desassociar, entender que eu não sou esse corpo, você não é o seu corpo, você é uma consciência maior e essa consciência maior está utilizando essa máquina para ter as experiências evolutivas aqui. Quanto mais você entender isso, fica mais fácil de você entender que você não é a sua mente e você pode acessar a sua mente para fazer essa reprogramação, tratar as questões que tá te afligindo, atingir um próximo nível que tenha mais produtividade e mais performance. São 4 etapas que eu vou te explicar aqui para fazer a sua reprogramação mental, a sua auto-hipnose. A preparação, é importante você ter todo um trabalho de preparativo que eu vou explicar para vocês. Aí você entra numa indução, num transe mais profundo, dá sugestões ou aplica a reprogramação mental e depois faz o despertamento. São as 4 etapas que a gente vai passar e vamos colocar aqui já a primeira etapa, que é a preparação, talvez uma das mais importantes. Você entender muito bem, né, o que você vai querer tratar, qual é o local que você vai utilizar. Então procure um local que você sabe que durante 5 a 10 minutos você não vai ser interrompido, garanta que naquele tempo você tem aqui de 5 a 10 minutos que você não vai ser interrompido e você já comece nessa fase de planejamento entender quais são os seus objetivos ou quais são os pontos que você vai tratar. Por exemplo, eu quero estar melhor posicionado no vestibular e quero estar mais confiante na hora de fazer a prova. Então, ótimo. O que a gente vai fazer? Quais as técnicas a gente vai utilizar de reprogramação? Vai usar mais visualização? Vai usar mais uma afirmação positiva? Qual a afirmação positiva que eu vou colocar no lugar? Qual a frase que eu não quero mais em mim? Essa parte é uma das mais importantes, porque você se organiza anteriormente para depois a gente ir lá e executar. Durante a reprogramação, tem algumas técnicas que você pode utilizar. Eu vou explicar algumas mais simples que eu aprendi logo no começo, mas depois tem outras mais avançadas, né, mais sofisticadas, que você pode ir aprendendo também. Então, quais são as técnicas de reprogramação? Não vou dizer técnicas, mas quais são as ferramentas que você vai utilizar ali para reprogramar? Uma delas é afirmações positivas. Você criar frases, né, que você quer ter programado na sua mente. Quais são as frases no positivo, no presente, que você quer cada vez mais estar sintonizado? Tem uma outra que é sobre visualização. Qual é essa nova versão sua que você quer visualizar e quer entrar dentro dela? Como que é essa imagem? Como que essa pessoa dessa imagem se sente? O que ela está fazendo? Essa parte de visualização, muitas vezes eu uso como uma troca também. Né? Qual é a imagem? Qual a visualização que eu não quero? E qual é a imagem, a visualização que eu quero? Essa é uma das que eu mais uso. Né? Eu visualizo como o Antônio que eu não quero, a velha versão, e o Antônio da nova versão. Então eu já preparo tudo isso anteriormente para na hora que eu entrar no estado de transe eu poder fazer essa reprogramação, essa troca. Dois pontos bem importantes que é interessante você ter em mente, né? Primeiro, o carregamento de emoções. Essa troca, ela é cada vez mais profunda e cada vez mais efetiva quanto mais emoções você carrega, quanto mais uma carga emotiva você carrega. Percebe que muitas das programações negativas que você tem foram criadas no passado com uma alta carga emotiva. Né? Quando tem uma alta carga emotiva, você reprograma, né, facilmente. Por exemplo, um médico te chama e fala que se você não mudar um hábito, se você não parar de fumar, se você não comer direito, você não vai ter muitos anos de vida. Aquilo te gera uma carga emotiva tão forte, pronto, acabou de reprogramar. O médico reprogramou a tua mente ali no consultório, porque você aceitou
né, uma frase dentro de você que, olha, a partir de agora eu como direito, ou eu vou me exercitar. Aquela carga emotiva te ajudou muito. Outro ponto que é importante também para a reprogramação é o teu autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você entender as coisas que te afligem, como são as programações atuais e o que você quer no lugar, mais fácil é, quando você fizer a reprogramação, isso ser duradouro, porque, né, você está indo lá na causa do problema. Então o autoconhecimento também ajuda bastante, né, nessa parte da reprogramação. Tudo isso a gente ainda está na etapa de preparação. Preparou muito bem, entendeu muito bem o que você quer, qual é o seu objetivo, o que você vai colocar no lugar, vai usar mais afirmação positiva, visualização ou troca, né? Aí a gente vai executar realmente para a primeira etapa. A primeira etapa é a hora que a gente faz o nosso relaxamento, é a hora que a gente faz a nossa indução, a gente vai acalmando a nossa mente. Então, naquele local que eu já tinha programado, no horário que eu tinha programado, eu vou sentar de uma forma bem confortável, bem ereta, né, e vou fazer o meu relaxamento. A minha mente, ela está aqui numa frequência, né, cerebral, geralmente a gente está ali em beta, e eu preciso jogar ali para alfa, dificilmente eu vou jogar para teta eu sozinho. Né, dificilmente você vai conseguir chegar num estado muito forte, por isso que os profissionais te ajudam a chegar num estado, né, sonambúlico mais forte. Mas geralmente vai acontecer ali, eu vou descer a minha frequência até alfa. Nesse momento, a minha mente crítica é como se ela ficasse de lado. Ela falasse, opa, eu estou num ambiente seguro, então eu posso parar de criticar as coisas. Eu não preciso ficar julgando, eu não preciso ficar trabalhando. Né? É importante você entender nesse momento que conforme você vai relaxando, a tua mente vai querer fugir para resolver problemas, a tua mente vai querer ali pensar na louça para lavar, no problema que você está. Enquanto a sua mente estiver trabalhando, estiver procurando coisas, estiver em sobrevivência, você continua fazendo o seu relaxamento até você chegar no estado de falar, poxa, estou tranquilo, né? A minha mente está concentrada, eu como espírito estou no comando. Cheguei nessa etapa, né, a gente pode começar a executar as reprogramações. Então, como que eu vou sugerir aqui para vocês fazerem, né? Sentou ali, uma técnica que é sugerida aqui é você olhar, né, com a sua mente, com a sua cabeça reta, olhando para o horizonte, você levanta 15 graus, 20 graus o seu olho e fica olhando para um ponto fixo no teto. Fica olhando para um ponto fixo no teto durante alguns segundos. Você vai ver que o seu olho vai começar a ficar pesado, ele vai começar cada vez mais a ficar irrigado. E esse peso, né, vai deixando o seu olho mais cansado, até que uma hora você fecha os seus olhos. Faz uma respiração, né, respirando em 4 segundos, segura 4 segundos, solta o ar em 4 segundos, segura 4 segundos de novo. O fato de você ficar se concentrando num ponto no alto ou de você controlar a sua respiração, tudo isso vai te deixando cada vez mais, né, em alfa, vai deixando a sua mente crítica de lado, vai deixando você relaxado. Eu gosto ainda, para se aprofundar mais nesse relaxamento, usar uma metáfora. Então, na hora que eu já fiz essa respiração, fiz o meu olhar, né, fiz a respiração numa posição bem tranquila, bem cômoda, eu uso uma metáfora. Eu imagino que eu estou descendo umas escadas, como se eu estivesse entrando mais dentro da minha mente, do meu subconsciente. E cada passo que eu dou degrau abaixo, eu imagino que eu fico mais relaxado e mais propício a aceitar as sugestões. E eu vou descendo essas escadas, né? Talvez ali 10 degraus eu vou descendo. Quando eu chego no 10º degrau, eu mesmo já me dou um comando. Eu estou pronto para receber a programação. Estou pronto para configurar a minha mente. Então, essa é a etapa, né? Após toda a preparação, é o momento do relaxamento, da indução. Agora a gente está pronto para entrar com a sugestão. A gente vai entrar com aquelas sugestões que a gente já se preparou antes. Né? Se for uma afirmação positiva, eu mesmo fico falando essa afirmação: sou confiante, sou poderoso, né? O meu poder está na minha mão e nas mãos de Deus. Seja qual a frase que você combinou antes. Eu falei que uma que eu gosto bastante é daquela da visualização e da troca. Então, nesse momento, né, eu como espírito visualizo qual é o Antônio da velha versão que eu não quero mais. Imagina uma tela mental eu visualizando esse Antônio que eu não quero mais. Imagino do lado uma outra tela mental da nova versão do Antônio, que é a versão que eu quero viver cada vez mais. Imagina essas duas versões como se elas estivessem na minha frente. Então, eu em relaxamento, mentalmente, eu vou estar vendo essas duas imagens.
Eu começo a pegar essa versão do Antônio que eu não quero mais e vou deixando ela cinza, vou deixando ela apagada, chuviscada, vou deixando ela menor. Sabe quando ela vai ficando velha? Eu vou pegando essa versão do Antônio que eu quero e vou deixando ela maior, mais colorida, mais forte. E tento carregar de emoção essas duas. Essa emoção aqui eu vou deixando cada vez mais apagada, mais fraquinha, e a emoção do que eu quero eu vou deixando cada vez mais forte, mais viva. Até que um momento eu pego essa imagem aqui. Eu gosto muitas vezes de fazer a limpeza com fogo, então eu imagino ter uma lareira e eu jogo isso na lareira, ou eu pego essa imagem, rasgo ela e jogo no lixo. Essa outra imagem, então essa imagem foi diminuindo, essa imagem eu fui crescendo, conforme eu fui crescendo essa imagem, só existe ela agora na minha frente. E aí eu fico vendo ela fortalecida e eu faço o acoplamento. É como se eu entrasse dentro dessa imagem e eu começasse a sentir todas as emoções que eu carreguei ali. Eu sinto aquela emoção, para que eu comece a ver a imagem agora não mais de fora, eu começo a ver a imagem de dentro, como se eu estivesse dentro daquela imagem. Quanto mais carga emotiva eu carregar aqui, mais forte é essa mensagem para o meu subconsciente. O que eu não quero mais eu joguei fora, o que eu quero agora eu trouxe para perto, eu estou vivendo aquilo. Então veja que não é mágica, não é eu simplesmente ficar ouvindo ou fazer coisas de forma mecânica e pronto, está reprogramado. Quanto mais carga emotiva, quanto mais eu me preparei antes, quanto mais eu me conhecia, eu sabia o que eu não queria e o que eu quero agora, quanto mais eu consegui entrar no relaxamento, quanto mais eu me aprofundei, mais eu consigo fazer essa reprogramação. Não é uma questão mágica, né? Ouve um áudiozinho e pronto, acabou. A carga emotiva ela é extremamente importante. Em um momento que eu percebi que, poxa, deu certo, eu consegui fazer isso, eu estou me sentindo dentro dessa imagem, eu senti que as afirmações positivas que eu queria, realmente, né, eu sinto que eu estou bem, é a hora da última etapa, que é a do despertar. Eu vou despertando, eu vou voltando, né, vou abrindo os olhos, vou mexendo as mãos, vou mexendo os pés, mas sempre guardando aquele sentimento, guardando aquela sensação. Você pode fazer isso várias vezes, porque imagina que durante a nossa jornada evolutiva, eu tenho um ponto ali, por exemplo, de baixa autoestima. Aquele ponto foram criando várias conexões neurais. Eu fiquei alimentando aquele ponto várias vezes na minha vida. Né? Agora não é talvez com uma reprogramação só. Talvez poderia com uma alta carga emotiva. Mas fiz uma auto-hipnose, fiz uma reprogramação aqui. Né? Geralmente o que acontece comigo? Eu faço essa reprogramação, durante uma semana eu vou indo muito bem. Eu já não sinto mais aquela sensação ruim, eu já não lembro mais daquele ponto que me incomodava. Depois de uma semana, 2 semanas, geralmente isso aí volta, e porque né, talvez durante a semana ali eu fui alimentando coisas que estavam associadas à velha postura, mas mesmo quando volta, ele volta muito mais enfraquecido. Aí eu faço novamente essa reprogramação, né? Aí eu vejo se eu quero usar de novo essa imagem, ou eu crio uma outra imagem, ou uso uma outra afirmação, para eu ficar fazendo esse processo várias e várias vezes. Tem coisas que eu já fiz a minha reprogramação, a minha auto-hipnose, que eu já nem lembro mais. Isso já ficou tão lá no fundo, no passado, é como se existisse uma sombra dentro de mim, que eu já consegui abrir aquele cômodo, tratei aquela sombra, coloquei luz e já configurei. Eu não quero mais isso para mim. Então eu vou despertando, guardando esse novo sentimento que eu quero. Vou trazendo esse sentimento para que ele perdure o maior tempo possível. As dúvidas que aparecem para mim, mas Antônio, eu não vou ficar preso nesse momento que eu fiz esse relaxamento, que eu entrei ali em transe? Pelo contrário, né? Esse é um dos maiores medos e é justamente o contrário. Quanto mais você consegue silenciar a sua mente crítica, quanto mais você consegue acessar o seu subconsciente e você dar suas afirmações e entender que você é espírito, não é essa mente, não é esse corpo, quanto mais vezes você fizer esse processo, mais autocontrole você tem, menos suscetível você fica às informações externas, né? Porque a gente é hipnotizado o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está recebendo informações pela nossa visão, pela nossa audição, né? As interações humanas que a gente tem, quando a gente abre uma rede social, quando a gente liga uma televisão, a gente está o tempo inteiro recebendo informações. E essas informações elas já são muitas vezes montadas para que a tua mente consciente, né, o teu fator crítico, ele fique com um foco e mensagens entrem no seu subconsciente, com arquétipos, com símbolos, com sensações. Eles querem, né, que o seu subconsciente seja reprogramado de uma forma que interesse ali a mensagem que seja passada. Então a gente é reconfigurado, a gente é configurado o tempo inteiro e muitas vezes ali, né, em beta ainda, dentro de um cenário que a gente está totalmente em alerta. É possível você reconfigurar em beta.
mas cada vez mais precisa de mais carga emotiva para você conseguir acessar o seu subconsciente. Fazendo o relaxamento, você consegue acessar ele de forma mais fácil. Então fica tranquilo, você não perde o controle. Ah, e se no meio do processo aparece alguém? A tua mente crítica volta a tomar conta ali, né? O teu consciente volta a tomar conta, é como se nada tivesse acontecido. Eu vou gravar um vídeo aqui na sequência fazendo um exemplo, vou mostrar um exemplo, eu fazendo uma auto-hipnose comigo mesmo, é claro, vou guiando as coisas que estão acontecendo dentro dessa auto-hipnose para você poder ver, fazer essa simulação. Então você vai ver que se houver uma interrupção no meio, nada acontece, tudo continua normal, você só teve um estado de relaxamento, talvez não deu tempo de fazer essa reconfiguração. Então agora eu vou, né, sigam aqui esse próximo vídeo que mostra o exemplo de como que funciona, um exemplo real, e aí a sugestão para você é faça uma vez pelo menos, faça 2 vezes, pega aquele ponto que te incomoda e reprograma para que você possa ter mais abundância, para que você possa ter mais foco, para que você possa ter mais, né, autoconfiança, para que você possa ter uma vida cada vez mais com leveza, alegria e com paz. Porque o poder ele é seu, né? Talvez ele está direcionado por um lugar errado, reconfigurar, né, faz você cada vez mais se tornar mais produtivo. Então, vai para o próximo vídeo aqui e faz a sua reprogramação depois.